Aquí comienza RCR Deportes. Acompáñenos a analizar los diversos acontecimientos deportivos a nivel nacional, internacional, regional y polideportivos, bajo la conducción de Alexander Nicoletti. Bienvenidos. Profesor Marcelo Bencardino, él es técnico de la selección femenina de vóley sub-17, que hace unas semanas atrás obtuvo el tercer lugar en la Copa Panamericana que se desarrolló en Tegucigalpa, en Honduras, ¿no? Y un podio que deja cosas importantes y obviamente cosas que se tiene que seguir trabajando para lo que se va a venir en agosto, que va a ser el Mundial de la categoría sub-17, la cual se va a desarrollar en Santiago de Chile, ¿no? Es muy importante este torneo y justamente para ello lo hemos invitado al profesor Marcelo para analizar un poco esta competencia, este torneo y qué es lo que nos va a esperar de cara al próximo Mundial sub-17 que se va a desarrollar en Chile. Profesor Marcelo, muchísimas gracias por estar acá, gracias por venir y sobre todo felicitaciones a usted, a todo el comando técnico y a las chicas que han hecho muy buen performance en este torneo y que hay mucho que trabajar también para este mundial que se avecina. Gracias por la invitação. Exatamente, temos muito que trabalhar porque fomos a primeira etapa. Este torneio foi muito importante para poder dar-nos referência, né? Tínhamos muita coisa que teríamos que observar. E hoje todas as equipes sub-17 são uma característica de equipes bastante com estatura elevada, né? E isso, na verdade, essa sempre foi minha preocupação, de poder cambiar um pouco, trabalharmos com atletas um pouco mais altas, né? Para podermos ter possibilidade de pelear, no bom sentido, né? De uma forma mais igualitária, né? Então, tivemos uma boa performance durante esta competência e, na verdade, mostra para nós outros o que devemos trabalhar, o que devemos ajustar algumas coisas que tivemos dificuldade e outras aprimorar um pouco mais. Ahora, profesor Marcelo, ¿qué tan importante son estos campeonatos, estos torneos para las chicas, ¿no? Para el crecimiento del nivel competitivo, sabiendo que van a tener al frente un mundial donde hay otras selecciones también de fuertes, también de competitivas y sobre todo, como usted bien lo dice, esta categoría es un claro ejemplo o una fotografía de lo que vamos a tener más adelante cuando las chicas vayan escalando en otra categoría más o hasta incluso llegar a la selección mayor? Sí, esta categoria tem características próprias, não? Primeiro que é uma categoria mais nova, sub-17, e a questão, por exemplo, emocional, ela oscila, né? Podemos observar isso, inclusive, em jogos de maiores, que muitas vezes, né, você observa uma certa instabilidade. Então, para isto, é importante, na verdade, uma das minhas preocupações é exatamente trabalhar esse lado de autocontrole, né? De poder lidar com situações de estresse com mais equilíbrio, né? De pressão com mais equilíbrio. E isto temos, em alguns momentos conseguimos, em outros momentos não, né? E isto, na verdade, é um reto que teremos que superar até hasta la competencia mundial. Ahora, profesor Marcelo, luego de esta competencia, luego de haber ido a Honduras, de haber competido con selecciones también fuertes, difíciles y complicadas de jugarle, ¿con qué se queda? ¿Cuál es el análisis final que usted hace referente a este torneo, a este campeonato, a este tercer lugar que es muy meritorio conseguido por las muchachas, por las chicas? Y esto, ¿qué es lo que va a ayudar o va a servir también para ellas, ¿no? Porque una cosa es jugar una Copa Panamericana y otra muy distinta es jugar un Mundial, donde es mucha más presión, seguramente. Sim, totalmente diferente, né? Mas penso que é importante entender o seguinte: duas oportunidades em Copa Pan-Americana Sub-17, conseguimos dois resultados expressivos, né? Na primeira Copa Pan-Americana, em 2024, conseguimos o vice-campeonato. E 2 anos após, estamos conseguindo também subir ao pódio.
Então isso é bastante significativo, porque na verdade é outra equipe, não são as mesmas meninas, as mesmas chicas, né? Então isso nos coloca numa condição, então estamos trabalhando de uma forma adequada para podermos chegar numa condição. Existem algumas questões muito importantes que parece que quando estamos de fora não temos a condição de observar isto. O primeiro jogo contra o Canadá foi um jogo bastante complicado, bastante difícil, porque saímos atrás do placar, perdemos o primeiro set, né? E foi o primeiro jogo, porque o primeiro jogo do Canadá foi contra Honduras, então já estava mais tranquilo para jogar. Era a nossa estreia e nunca vimos jogados contra o Canadá. E foi muito importante porque o grupo manteve um autocontrole em situações de dificuldade, né? Conseguimos vencer esse jogo, e isso demonstrou, né, isso eu reforcei com os atletas, que foi a grande qualidade deste grupo, né, de uma situação de adversidade, conseguiu superar este momento. Então, foi bastante enriquecedor. Agora, em compensação, vamos jogar o Campeonato Mundial, é outra realidade. Sabemos disso, os atletas também têm esse conhecimento, e tanto que todo dia eu sempre costumo falar que necessitamos sempre melhorar um pouco mais, em todos os sentidos, em termos de esforço, em termos de dedicação, em termos de disciplina, né? Em termos técnicos, táticos, necessitamos disso, né? E vamos jogar, por exemplo, nosso grupo é um grupo bastante equilibrado, para não falar difícil, né? Então nós temos a China, que foi a última campeã mundial, né? Teremos Tunis, México, Venezuela e Filipinas, né? Então tem um país da África, um país asiático, são escolas de voleibol diferentes, né? E Peru, Venezuela e México, né? E nesta Copa Pan-Americana tivemos a possibilidade, né, primeiro de jogar contra a Venezuela, né, e segundo de poder mirar a equipe de México, para termos uma ideia, já temos vídeos gravados, isso ajuda bastante, da mesma forma que México tem nossos vídeos, né? Mas o importante é que as informações estão chegando, exatamente estamos nos preparando para esta competência. Qué importante, profesor Marcelo, son estos campeonatos, estos torneos, para que no solamente el nivel competitivo y el roce se pueda dar mucho más, ¿no? Sino también para que las mismas chicas se vayan conociendo más en el grupo, que se vayan familiarizando unas con otras, para que vayan también agarrando un poco de confianza entre ellas y hablar el mismo idioma, ¿no? Porque eso es lo que se quiere al final de cuentas, ¿no? Que agarren experiencia, agarren roce internacional, para que después, llegado estos torneos como los mundiales, no tengan temor escénico, porque muchas veces pasa por eso, ¿no? De repente el temor de la primera vez que van a participar en un mundial, el tema físico también es un factor también importante, y el factor emocional, anímico, psicológico también lo es. Isto para todos, não? Porque penso que é o seguinte, o noivo, ele deixa você pouco preocupado. Quando você tem consciência de que você domina o ambiente, você não genera medo, né? A partir do momento que você não conhece, você genera uma expectativa, né? E muitas vezes essa expectativa ou te bloqueia ou te permite avançar. É questão ou você vai de frente ou você aí na fuga, recorre para fora, né? Então isso na verdade é do ser humano, né? Então, né, este é o grande desafio. Teremos um trabalho com um psicólogo, Davi Castilho, que nos ajuda nesta questão. Estou sempre falando com o Davi sobre uma dessas minhas preocupações, exatamente esta: lidar com o noivo, né? Lidar com esta pressão de como vou jogar. Claro. Como, né? Então, por exemplo, vamos jogar contra a China, que é uma tradição, né? Uma tradição importante. China sempre está importantíssima, ¿no? Tanto que no primeiro campeonato mundial, que foi acá em Lima, me surpreendeu pela estatura,
pela forma de jogar. Então é uma outra realidade. Da mesma forma que agora, na Copa Pan-Americana, a equipe dos Estados Unidos, uma equipe altíssima, muito alta, né? Então são realidades muito distintas, né, que temos que nos adaptar a ela, né? Penso que o mais importante nesta idade, né, e temos que reconhecer, penso que quando nós reconhecemos nossas limitações, podemos avançar. A partir do momento que não reconhecemos, não sabemos de onde estamos. Então, se eu tenho esse tipo de dificuldade, então eu tenho que treinar alguma coisa para superar essa dificuldade ou deixar de lado, mas criar dispositivos para que mostrem os pontos fortes, não os pontos a serem melhorados, né? Então, esse é um grande um objetivo nosso de a cada dia estar podendo melhorar esses pontos que temos que mostrar. Não somos a equipe mais alta, né? Não somos uma equipe que, na verdade, o grupo tem que ser a diferença. O grupo sendo a diferença, os valores individuais eles vão aparecer, né? Então, hablo isto sempre para os atletas, porque a força deste grupo está exatamente no grupo, na parte tática, né? O estudo dos adversários, né? Ser uma equipe que vai ter que sacar muito bem, né? Isso tem que ser uma arma do Peru, né? E teremos que também passar muito bem. Então, são dois fundamentos que trabalho bastante para que possamos ter facilidade para atacar. Então, essa foi uma preocupação na Copa Pan-Americana. Antes de ir para a Copa Pan-Americana, jogamos 7 folgueios com equipes mais velhas, né, sub-19, equipes universitárias, e isso ajudou bastante, né, a nossa equipe nesta Copa Pan-Americana. Antes do Mundial, teremos dois jogos contra Chile, na primeira semana de julho, né? E no final de julho temos um torneio contra mais 3 seleções. Y profesor Marcelo, estos torneos son muy importantísimos, ¿no? Para ir viendo en qué se está fallando, para ir viendo en qué se tiene que ir mejorando, para ir viendo cuál es también el cómo también las chicas en este caso van a responder, ¿no? Porque nuevamente lo repito, una cosa es jugar un Panamericano, otra cosa es jugar un Mundial, pero aparte, profesor Marcelo, usted también tiene que ser un psicólogo, ¿no? Porque muy aparte que tienen obviamente a un psicólogo dentro de la selección, porque cada chica es un mundo totalmente distinto, ¿no? Cada chica piensa distinto, piensa totalmente o piensa igual o distinto, pero tiene que ser ahí, ¿no? Para hablarles, para que también su mensaje pueda llegar hacia ellas también entiendan el mensaje y también hagan lo que usted quiere también que se haga en el campo. Esta é uma observação muito importante, né? Porque muitas vezes pensamos que só comunicar, só enviar a mensagem não significa que o outro entendeu, né? Então tenho esta preocupação sempre ao fim de um diálogo, de uma conversa, uma charla. Eu pergunto, todos entenderam? Aí, sim, então o que eu falei? Aí algumas dessas atletas, não, você falou isto, ok, então vocês entenderam. Esta parte eu penso, cada persona é um mundo diferente, é um mundo à parte, cada um recebe de uma forma. Eu busco sempre deixar claro como eu penso para todos os atletas, né? Para que todos os atletas não tenham dúvida sobre o que eu estou pensando, porque a partir do momento que há dúvida, aí é sempre cria um ambiente de insegurança, né? Então, até mesmo quando eu vou separar algum atleta do grupo, né, eu coloco isso, esta semana, né, já estamos chegando no momento que eu tenho que separar algumas atletas, porque necessito reduzir o grupo. Então sempre a minha forma de relacionar com as atletas sempre com muita objetividade e com muita transparência,
para que não tenha realmente nenhum tipo de dúvida e que elas possam estar tranquilas, porque eu estou me relacionando, na verdade, com atletas adolescentes, né? São novas. Né? Então eu tenho, na verdade, não só me relacionar desta forma transparente, mas principalmente ir preparando esta atleta para o futuro. Né? Para exatamente entender que as coisas acontecem de uma forma muito natural. Claro. Então elas têm que entender que jogar voleibol não é difícil, não é complicado. Muitas vezes complicamos algo que não tem que ser complicado. Então este é o cuidado que tenho com todos. Y es importante, ¿no?, que también ellas tengan este sentido de identidad con la camiseta con la que están defendiendo, ¿no? Porque todo deportista, al menos en el vóley, siempre va a querer representar al país en torneos internacionales, torneos nacionales, y eso es muy importante, ¿no? Ahora, ¿cómo usted ha visto la madurez de ellas? Porque también estamos hablando de chicas de 17, 16, incluso 15 años, ¿no?, que todavía están en esa madurez, pero tener una responsabilidad como esta, ¿no?, vestir la camiseta nacional, llegar a torneos internacionales como en la Copa Panamericana, llegar a un mundial, su madurez va a ser mucho más rápido y eso también lo que importa bastante en un deporte, ¿no? Penso que é muito importante ter o orgulho de ser peruano. Né? Então isto vem, eu costumo falar o seguinte, muitas vezes é uma coisa muito grande, não? Para uma chica de 16, 15 anos entender o que significa representar um país. Né? Então, na verdade, é uma porta de entrada. A partir do momento que empieza a treinar numa seleção, empieza a entender o que significa representar um país. Né? Então, uma forma didática que eu empecei a tirar esse peso, porque é um peso, é uma responsabilidade muito grande para essas atletas. Aos poucos, ano passado eu pensei com isso, olha, vamos pensar o seguinte, estamos representando nossa família, estamos representando nossa província, estamos representando nosso país. Então fica isso é mais fácil de mencionar, né? A partir do momento que parto de uma coisa menor até chegar ao país. Né? Então hoje estas atletas sub-17 que começaram ano passado têm um entendimento mais claro do que significa representar um país. Na verdade, estamos representando os atletas do Peru, estamos representando o povo do Peru. Né? Então, tem que se sentir realmente muito feliz em poder representar. Né? E outra forma disto é o amor que têm as atletas pelo voleibol. Elas gostam de jogar vôlei. Então, a partir do momento que conseguem colocar amor na forma de treinar, na forma de jogar, isto é, como se diz, supera barreiras, né? E isso alcança o povo. Opa, essa equipe luta, essa equipe peleia com afinco, né? Procura ser o seu melhor. Então, isso que é fundamental, né? Exatamente passar uma energia boa para quem está assistindo, para quem está acompanhando esta equipe. Aparte, que las chicas van a hacer todo también lo posible, ¿no?, para que el país siga evolucionando, siga teniendo competencias de esa magnitud, sigan teniendo logros importantes, porque obviamente el logro no solamente es ganar una medalla o estar en un podio, ¿no?, sino el logro es que también ellas se sientan identificadas con la camiseta, se sientan identificadas con lo que hacen y que tengan ese nivel competitivo aquí, ¿no? Sí. Para que más adelante, como usted lo dice, pueda ir de repente a la selección mayor. Eso es lo que también sería importante. Esta questão me deixa bastante tranquilo, porque agora, tanto no Campeonato Sul-Americano, ano passado, e esta Copa Pan-Americana, você percebe que as atletas, quando estão na cancha, estão com o coração, estão jogando o seu melhor. Podemos ganhar, como podemos perder, né? Mas penso que o mais importante é, ao entrar na cancha, dê o seu melhor. Né? Se o seu melhor for suficiente para ganhar, fantástico. Se o seu melhor não for suficiente, a outra equipe apresentou uma performance melhor que nossa,
Temos que sair, perder, aceitar a derrota e entender o que temos que melhorar. É uma avaliação não de, perdemos, não. A avaliação fria, objetiva. Não, perdemos porque quando tivemos a oportunidade de cerrar o 7, não aproveitamos. Isto foi o que aconteceu contra a Venezuela. Contra a Venezuela, o primeiro set foi 32-30. O segundo, 26-24. Tivemos 4 oportunidades de cerrar e não cerramos. Então, não adianta, como se diz, melhorar. O que adianta é o que faltou para definir o ponto. Né? E isso que temos que trabalhar. Então, como estamos falando, contra o Campeonato Mundial é muito equilibrado. Né? Então, o primeiro objetivo nosso é classificar entre os 4. Esse é o primeiro objetivo. Né? Vamos buscar essa classificação dos 4 para estarmos como se diz, numa faixa da competência mais adelante, não mais para trás. Não? Então, é um passo de cada vez. Profesor Marcelo, quiero hacerle dos consultas básicamente y nuevamente agradecerle por el tiempo en el que ha venido y me está permitiendo hablar con usted. Una de las preguntas que le quiero hacer se lo dije al profesor Antonio Rizola, se lo dije al profesor Marcos Blanco y se lo quiero hacer a usted. Las críticas. Mucho se critica cuando consigues cosas buenas, cuando consigues de repente resultados no tan auspiciosos, por así decirlo. Pero ¿cómo hace en ese trabajo con las chicas? ¿No? Porque las críticas muchas veces son más que constructivo, destructivo en muchas veces. Verdade. Este é um assunto bastante delicado, né? Porque estamos vivendo uma época diferente. Né? Então, penso o seguinte, eu particularmente costumo ler as críticas. Né? E há críticas muito bem escritas que levam a uma reflexão. Né? Opa, realmente bem escrito. Então, você pensa, há críticas que, na verdade, infelizmente, não ajudam. Elas realmente colocam o atleta numa situação para barro. E, na verdade, estamos lidando com atletas que estão formando sua personalidade. Então, a partir do momento que eu entendo que esta atleta está formando sua personalidade, né, ela necessita de apoio. É como se, por exemplo, eu tenho uma irra, né, e sou o primeiro a criticar minha irra. Claro. Então, na verdade, eu não vou ajudar a minha irra a crescer, pelo contrário, estou, na verdade, acabando com a sua autoestima, né, a sua confiança para ser um atleta com potencial para mostrar. Então, penso que este cuidado nós todos têm que ter. Então, acho que isso é um paralelo. Ao criticar, procure se colocar, pode ser sua irra que está lá. Então, esse cuidado eu acho que é fundamental. Essas atletas necessitam de apoio, porque essas atletas estão, na verdade, empeçando um caminho para poder agora o sub-19, sub-21. Então, por exemplo, hoje na equipe de maiores, nós temos cinco jogadores. Quando eu cheguei, eu estava com a equipe sub-21, né? Temos 5 atletas que estão hoje jogando na equipe de maiores. Quer dizer, isso é uma sequência. Isso é uma evolução também. Uma evolução, né? Porque essas atletas, quando estavam há 2 anos atrás, havia perspectiva. Claro. Né? Porque elas eram mais novas. Né? Então havia uma história. Né? Então, hoje, algumas estão estudando em escolas americanas, outras jogam nas equipes aqui de Peru, na equipe de maiores. Quer dizer, então essas atletas hoje estão entrando já na seleção de maiores e para representar o seu país, continuar representando o seu país. Então penso que essa questão das críticas, penso que temos que pido aqui às pessoas que têm o hábito de escrever, que apoiem essas atletas. Essas atletas estão procurando ser a cada dia sempre o seu melhor para representar o Peru. Profesor Marcelo, yo le agradezco muchísimo este tiempo, de verdad me quedaría hablando más tiempo con usted, pero sabemos que también tiene bastantes cosas por hacer, entrenar con las muchachas, entrenar con las chicas, y de verdad felicitaciones por este tercer lugar
que ayuda bastante, ¿no?, al crecimiento de las chicas, al crecimiento del nivel competitivo, del roce internacional que han tenido, y seguramente vamos a tener o van a tener más partidos amistosos, más partidos en los cuales se pueda ir ya trabajando más, no solamente en el aspecto físico, sino también en el aspecto psicológico para este mundial, que seguramente este mundial va a ser muy difícil, muy complicado, pero no imposible de classificar a uma seguinte fase. Exato. Na verdade, eu procuro sempre, quando me perguntam e qual é a sua expectativa, eu falo, não tenho expectativa, porque a expectativa te leva a uma frustração. Ao não atender a sua expectativa, te leva a uma frustração. Eu não quero, eu busco as atletas, vamos trabalhar dentro de uma esperança, vamos trabalhar exatamente a cada jogo, porque não sabemos o que pode acontecer. Todos querem ganhar, não só o Peru, né? Então temos que ter essa consciência, né? E se a cada momento estarmos no presente, com o foco no presente, com a mente no presente, não tentando se classificar, não, vamos dar o nosso melhor aqui a cada minuto, a cada segundo, para podermos buscar o melhor resultado, né? Eu acredito, estamos trabalhando para isto, né, para classificar entre os 4. Este é o primeiro objetivo. Profesor Marcelo, muchísimas gracias por estar aquí. Ha sido un gusto nuevamente poder entrevistarlo. Hace unas semanas, unos meses atrás lo pude entrevistar en el Centro de Alto Rendimiento de La Videna, pero de verdad ha sido un gusto. Felicitaciones nuevamente. Espero que todo le vaya bien y a prepararse más, ¿no? Que eso es lo que se quiere y esperemos que a Perú le vaya muy bien en ese mundial. Muchas gracias pela invitação. Foi um prazer estar acá e poder dividir este conhecimento para com todos. Muchísimas gracias, profesor Muchas Marcelo. Gracias. Bien, amigos, así el profesor Marcelo Bencardino, él es técnico de la selección femenina sub-17. Esto fue RCR Deportes. Retornamos mañana con más información del mundo deportivo.